Muito bom dia, você que está aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville, nesse domingo, em que a gente tem a oportunidade de, mais uma vez, refletirmos sobre a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o que a gente tem chamado de enredo bíblico, narrativa bíblica. A Bíblia é um livro que tem começo, meio e fim, é uma história. E essa história é a história de Deus agindo para restaurar a sua criação. Então a gente está caminhando pela Bíblia, seguindo esse roteiro bíblico, né? E hoje vamos falar especificamente sobre Abraão e Sara. Nós vimos nos capítulos anteriores de Gênesis, desde o capítulo 1 da criação do mundo, da criação do universo, como Deus agiu, também realizando uma obra boa, porque a Bíblia diz que tudo era bom, né? Que Deus viu que tudo era bom. Depois Deus cria um jardim chamado Jardim no Éden, onde ele coloca o homem e a mulher ali, criados à sua imagem e semelhança, para servi-lo, para adorá-lo, para ter comunhão com ele, compartilhar com ele das coisas importantes que Deus tem também para Abraão ou para Adão, certo? A gente viu que o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a deformação, veio a destruição, né? Veio tudo aquilo que é mal, que é ruim. Já começa com Caim matando Abel, o coração humano inclinado para o mal, realizando o mal. E aí Deus então manda um juízo, que é o dilúvio, para começar uma nova humanidade por meio de Noé, mas logo em seguida também a humanidade se perde, a humanidade se corrompe. Eles querem construir uma torre chamada Torre de Babel, para chegar até os céus, para serem grandes, poderosos, para confrontar Deus, né? E, novamente, Deus age com juízo, Deus intervém, Deus confunde as línguas e o povo se dispersa. Então, interessante notar que Babel significa confusão, né? E agora, no capítulo 12 de Gênesis, nós começamos a ver um plano diferente. Porque se antes Deus agia com juízo, o juízo de Deus diante de Adão e Eva que pecaram, o juízo de Deus para Caim, que matou seu irmão, depois o juízo de Deus com o dilúvio, depois o juízo de Deus na Torre de Babel. Agora nós encontramos um momento diferente, um momento em que Deus chama um casal, principalmente chama Abraão, para que através de Abraão a bênção de Deus venha sobre a criação. E é isso que a gente vai ver agora, né? O chamado de Abraão. Ou seja, quando Deus chama Abraão, Deus pede para Abraão deixar para trás, né, tudo aquilo que lhe dava segurança. A casa do pai, a sua cidade, o seu povo, a sua terra, e ele vai para um lugar que Deus ainda vai mostrar, né? Então é um chamado de dependência, né? Um chamado para abrir mão da sua autonomia e depender de Deus. Até então a gente vê pessoas agindo, né? Buscando a sua autonomia e deixando Deus de lado. Agora Deus chama Abraão para que Abraão dependa dele e viva na companhia dele, confiando nas promessas dele. E é isso que a gente vai ver. Por exemplo, Gênesis 12, de 1 a 3, ou de 1 a 2, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai,
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, o chamado de Deus é: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação, um grande povo, certo? E você será uma bênção, uma fonte de bênção. Agora Deus muda, né, a forma de agir. Ele agora vai focar, vai agir através de uma pessoa. Então, qual é a intenção de Deus? O texto deixou claro, né? Deus não desistiu da humanidade, Deus não desistiu das pessoas, mas é através de Abraão que Deus agora vai estender a sua bênção. Veja, por exemplo, Gênesis 12, 3. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Né? A finalidade é que Abraão seja uma grande bênção para todos os povos da terra. Né? Então, é o que a gente vai ver também, por exemplo, né? Quando a gente chega em Gênesis 18, que diz assim: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Então, se até o capítulo 11 a gente vê Deus agindo com juízo, agora por meio de Abraão, Deus quer abençoar. Deus quer trazer a sua bênção sobre a sua criação, certo? Então é por meio de Abraão, a nação de Israel será formada. Um povo pertencente a Deus que abençoará todos os povos da terra. Essa é a finalidade. Abraão, eu estou te chamando para que você seja pai de uma grande nação, e essa nação, que é minha nação, que é o meu povo, essa nação vai abençoar todos os povos da terra. Então, se o resultado do pecado foi o juízo de Deus sobre, né, o primeiro casal, então você vê ali que o resultado, né, do pecado é uma quebra de relacionamento com Deus, é uma quebra de relacionamento com a natureza agora tem espinhos, tem cardos, a terra está amaldiçoada, então cultivar a terra, viver do trabalho é difícil, né? O relacionamento entre as pessoas também fica difícil, principalmente entre o homem e a mulher, que eles se separam, eles têm vergonha um do outro, né? E você vai ver os relacionamentos sendo quebrados, por exemplo, com Caim e Abel, e também você vê a degradação, né, moral e espiritual da humanidade, sempre tendendo para o pior, para o pecado. Então, o propósito amoroso de Deus é restaurar sua criação, restaurar tudo o que o pecado corrompeu e desfigurou. Né? Através de Abraão, Deus vai restaurar a sua criação, vai abençoar. Abraão será o instrumento de Deus, a resposta de Deus para restaurar o seu mundo. Então, se antes tinha juízo, agora Deus vai sempre dizer: Abraão, você vai ser uma bênção. Através de você eu vou abençoar. Através de você eu vou agir para restaurar as nações, a humanidade, o meu relacionamento, tudo aquilo que o pecado corrompeu e desfigurou. E aí a gente caminha um pouco mais com Abraão, e um fato importante é a aliança que Deus faz com Abraão. Porque chega um momento que Abraão está pensando: será que é isso mesmo? Será que Deus vai cumprir? Porque até agora não tenho filho, até agora não tenho herdeiro, até agora, como que eu vou saber, Deus, que eu vou herdar essa terra, que a minha descendência vai herdar essa terra? Então Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão, né?
Gênesis é interessante, um capítulo muito importante desse texto de Abraão, da narrativa de Abraão, está em Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O apóstolo Paulo vai usar esse texto para falar sobre graça, sobre fé, sobre justiça. Né? Abraão creu, saiu da sua terra, foi para uma terra que ele não conhecia, caminhou nessa terra, habitou essa terra, crendo e confiando em Deus. E isso resultou que Abraão foi considerado um homem justo diante de Deus. Certo? Então, chega esse momento que Abraão fica na dúvida, como que ele vai herdar tudo isso? E olha o que Deus faz, Deus fala, né? Em Gênesis 15, verso 17 e 18. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Qual foi a aliança? Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então, todo esse povo que mora ali, Deus vai retirar esse povo de lá e vai entregar a terra para os descendentes de Abraão. Então, essa é a promessa. Né? E é interessante que o Abraão oferece esse sacrifício, ele pega os animais e corta os animais ao meio. Né? E aí ele fica ali esperando a presença de Deus. Acontece que não vem durante o dia e a noite chega e escurece, e Abraão, com sono, está dormindo ou quase dormindo, quando de repente vem esse fogo e passa no meio desses animais, né, selando um pacto, né, selando uma aliança com Abraão. Né? Então essa aliança que Deus está fazendo com ele é um propósito amoroso de Deus de restaurar a criação, né? De abençoar a criação. Então, o que a gente vê é Deus fazendo uma aliança, né? E o sinal da aliança, que a gente vai conhecer na Bíblia, é a circuncisão. Então, a circuncisão era uma prática comum entre os povos vizinhos de Israel, né? Mas em Israel ela tem um significado diferente. Por quê? Porque a circuncisão é a marca do pacto, da aliança feita com Abraão e seus descendentes. Então, esse sinal que vai ser marcado no corpo dos homens, né, das crianças, aí vai ter Deus falando para circuncidar todos aqueles da casa de Abraão, né, e os nascidos depois, no 8º dia. Então, essa marca que acompanha os homens é um sinal de que a aliança de Deus está em vigor, né, está sendo feita pelos descendentes. Né? E vamos dar uma olhada nessa aliança que Deus fez, veja que interessante. Né? Porque Deus diz a Abraão sobre o cativeiro dos seus descendentes. Na aliança, Deus vai falar o seguinte: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Gênesis 3, 15, 3. Então, Deus já revela a Abraão que a descendência dele vai passar por um período de cativeiro. Aí depois o que Deus diz? Né? Ele vai dizer que essa nação que está no cativeiro será libertada e será enriquecida. Verso 14,
capítulo 15, 14. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Veja que Deus já está dizendo isso a Abraão, né? Outra coisa que Deus diz a Abraão na promessa, na aliança. Deus diz a Abraão que Abraão não verá o crescimento da sua descendência. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Gênesis 15, 15. Então, exige de Abraão fé para crer na promessa. Abraão, você não vai ver a sua descendência sendo um grande povo, uma grande nação, da onde vai surgir reis. Você não vai ver. Mas é isso que eu estou prometendo para você. Né? Então, Abraão tem que crer. E esses são os desafios de fé que Abraão passou. Os desafios de fé foram grandes. O chamado de Deus exige fé. Né? E Abraão foi testado na sua fé muitas vezes. E a gente sabe, por exemplo, que se você olha para o início de Gênesis até o capítulo 11, você vê o ser humano sendo autônomo, querendo ser independente de Deus, agindo independente de Deus. E você vai encontrar essa característica em Abraão e Sara. Em alguns momentos da caminhada, da jornada de fé desse casal, eles também vão agir assim. Eles vão tomar decisões para concretizar a vontade deles de ter um filho. Né? Então, Sara vai sugerir que Abraão fique com a sua serva, nasce Ismael. Ismael é filho de Abraão, mas não é o herdeiro, porque não é assim que Deus está planejando. Né? Situações em que, por exemplo, Abraão se sentiu ameaçado, sua vida ameaçada no Egito, por exemplo, e diz para Sara, olha, diga que você é minha irmã, para que eles não me matem e fiquem com você. Né? Porque se eles souberem que eu sou seu marido, é capaz de eles pegarem você e me matar. Então diga que você é minha irmã. Por 2 vezes aconteceu isso. Deus teve que intervir para que a promessa fosse realizada. Deus teve que libertar Sara, vamos dizer assim, para que a promessa dele de um filho fosse concretizada. Então, há muitas situações que você vê o casal sendo reeducado. Eles precisam aprender a confiar, a ter fé na promessa de Deus. E isso é com o passar, né, do tempo, da caminhada, da intimidade com Deus, que acontece muitas vezes com a gente também. Na nossa jornada de fé pode surgir dúvida. Será que a promessa de Deus vai se cumprir? Será que a promessa de Deus vai ser realizada? Será que não está demorando demais? E será que a gente não pensa em ter alguma forma de concretizar aquilo que Deus falou, de realizar aquilo que Deus vai fazer? É importante a gente pensar nisso também. Né? Então, Deus cumpre a sua promessa. Passado, né, muitos anos, Abraão foi chamado com 75 anos e agora ele tem 100 anos quando a promessa se cumpre. Né? Então o texto diz que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Quando é que veio o filho? O filho da promessa vem de acordo com a promessa de Deus. Né? E vem no tempo em que Deus determina que a promessa será cumprida. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, quando parecia que não ia ter mais como concretizar a promessa, Sara já tinha passado da idade de ter filho,
ela já era idosa. Abraão também foi nessa época, quando não se espera, quando não se imagina que a promessa se cumpre. Por quê? Porque a promessa se cumpre quando Deus determina que ela vai se cumprir. E a gente tem que esperar, muitas vezes. E é muito difícil esperar ou confiar plenamente em Deus. Nós temos uma grande promessa. A grande promessa que é a expectativa de toda a igreja. Cristo um dia voltará para reinar, para estabelecer o seu reino definitivamente na terra, para eliminar o mal, para eliminar tudo aquilo que é contra Deus. E aí sim, o texto de Apocalipse diz que haverá um novo céu, uma nova terra. Então, essa é a promessa que ainda vai ser cumprida. Pode ser que eu não veja essa promessa sendo cumprida. Né? Não sei quando será, porque ninguém sabe o dia da vinda de Cristo. Mas muitos já morreram esperando a promessa. Mas um dia, no dia em que Deus determinar, essa promessa será cumprida, Cristo voltará. E aqueles que morreram esperando a promessa, então serão abençoados com o cumprimento da promessa. Certo? Então, fica na promessa, permaneça na promessa. Ainda que a gente pode achar que está demorando, né? Mas a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Tá bem? Então é isso por enquanto. Né? Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão agiu com fé, Abraão permaneceu firme na promessa, e um dos testes mais difíceis que a Bíblia fala é quando Deus pede Isaac em sacrifício, e Abraão vai, obedecendo a palavra de Deus, né, levar o menino para ser sacrificado. É óbvio que Deus não iria querer esse sacrifício, porque Deus não quer e nem aceita sacrifício humano, vida humana sendo sacrificada. Mas é um teste final para Abraão, quando Deus diz, realmente, Abraão, você está mais comprometido comigo do que com a promessa que se cumpriu. Né? O interesse de Abraão era obedecer a Deus, realizar a vontade de Deus. E o texto diz, lá em Hebreus, né, o Paulo, se não me engano é Paulo, que diz que Abraão creu, né, que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Né? Então, veja como a fé de Abraão se tornou uma fé robusta. Né? E novamente aquele texto, né? Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, é óbvio que Abraão teve obras, ele realizou aquilo que Deus pediu para ele fazer, mas ele fez isso por fé. Então, as obras, né, são o resultado de uma fé verdadeira. Quem crê, obedece. Quem crê, faz o que Deus pede. E essas obras são realizadas por essa fé que confia na promessa de Deus. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana, que você possa ser grandemente abençoado pela palavra de Deus, que você possa meditar um pouco mais nesse texto, a partir do capítulo 12 de Gênesis, você lê a história, a narrativa de Abraão e Sara e como Deus lidou com eles e com a situação toda, cumprindo aquilo que ele prometeu, tá certo? E aí no próximo domingo a gente vai falar um pouco sobre Isaac, o descendente de Abraão, tá certo? Até o final de Gênesis agora é só sobre a família de Abraão, os descendentes de Abraão. Vamos falar de Isaac, depois a Bíblia fala de Jacó, depois a Bíblia fala de José e termina o livro de Gênesis, né, com a morte de José. Certo? E depois a gente já entra no Êxodo, que aí já é uma outra situação
em que Deus falou para Abraão: o seu povo vai ser escravizado, a sua descendência, mas eu vou libertar, eles vão sair de lá enriquecidos. E aí a gente vai ver isso em Êxodo, ok? Então que Deus te abençoe e vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas promessas, Senhor, porque as tuas promessas não falham, elas se cumprem. O Senhor é um Deus que vela pela tua palavra, a tua palavra não volta vazia, o Senhor é aquele que faz promessas e cumpre as promessas. Nós te louvamos, Pai, por isso. Nós também te pedimos, Pai, reconhecemos que ainda precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Ainda a nossa fé é pequena, muitas vezes a gente duvida do que o Senhor está fazendo. Algumas vezes há uma dúvida no nosso coração. Por isso, Pai, nos ajuda a viver pela fé, a viver de fé em fé, Senhor, mantendo o ritmo na caminhada, na jornada da fé, da obediência ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais e mais em Ti. Muitas vezes queremos ser independentes, muitas vezes queremos agir do nosso jeito, da nossa maneira, da maneira como a gente acha que é melhor, mas o melhor de tudo, Pai, é confiar em Ti e confiar nas Tuas promessas e saber que o Senhor está agindo através de todas as circunstâncias para nos reeducar, para nos tornar mais e mais em comunhão contigo, para que a gente possa se tornar mais maduro na fé. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui. Abençoa todos os que estão nos ouvindo agora. Visita cada um, em cada momento da vida deles. O Senhor sabe o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Que nunca lhes falte a fé, Senhor. Que nunca lhes falte o compromisso com o Senhor. Que eles não voltem atrás, que eles não recuem. Seja qual for a dificuldade, Pai, que eles possam enfrentá-la com fé, com determinação, com coragem, com paciência, porque o Senhor é aquele que faz muito mais do que a gente pede e do que a gente imagina. Louvado seja o teu nome por tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo Jesus e tenha uma excelente semana. Até domingo, se Deus quiser.